Folclore e educação infantil são os destaques da edição de hoje da Rede Escola. A importância e os desafios presentes nesta etapa do ensino. Crianças são prioridade absoluta sobre tudo que existe nesse país. Então, isso tem que ser respeitado pelos pais e responsáveis. O folclore brasileiro. Como as escolas trabalham esse tema com os nossos estudantes. Qual que é o personagem que você mais gosta do folclore todo? Curupira. É porque ele protege as florestas, aí ele tem um pé virado para trás, só que ele engana os caçadores. Uma conversa com a escritora Patrícia Couto sobre reinados e congados de Minas Gerais. Uma festa do nosso folclore que une tradições da Península Ibérica e do continente africano. A história é linda, porque ela, na verdade, ela vem pela libertação dos escravos. O Plano Nacional de Educação, ou simplesmente PNE, é uma lei em vigência desde 25 de junho de 2014 e estabelece diretrizes, metas e estratégias para um período de 10 anos da educação brasileira. O plano define 20 metas e contempla os diferentes níveis da educação, desde o ensino infantil até a pós-graduação. O PNE estabelece diretrizes para a carreira docente, mostra a importância da gestão democrática e do financiamento do ensino, além de prever estratégias que devem ser utilizadas para a inclusão de minorias e da redução das desigualdades do nosso ensino. A Meta 1 se refere à educação infantil, que tem como um dos objetivos até 2024 matricular pelo menos a metade das crianças de 0 a 3 anos nas creches do país. Até 2015, 30% delas estavam matriculadas. A educação infantil é a prioridade do Ministério da Educação. Em 2012, a Lei 12.602 instituiu o dia 25 de agosto como Dia Nacional da Educação Infantil. A nossa equipe conversou com a professora Regina de Assis, diretora de Educação, Comunicação e Cultura da TV Escola, sobre essa importante etapa da educação. Crianças são prioridade absoluta sobre tudo que existe nesse país. Então, isso tem que ser respeitado pelos pais e responsáveis. Eles não são obrigados a colocar seus filhos nem em creches, nem em classes de educação infantil, mas eles serão depois penalizados se não levarem seus filhos para o ensino fundamental. Mas essa primeira etapa é uma escolha da família. As crianças de 0 até 5 anos e 11 meses têm direitos garantidos pela Constituição Federal. Esses direitos prevêem que o poder público proporcione oportunidades através das creches para criança de 6 meses até 3 anos e 11 meses, e as salas de educação infantil para as crianças de 3 anos e 11 meses a 5 anos de 11 meses. Essa é a fase mais importante da vida humana. É uma fase que a gente pode, inclusive, qualificar como dramática, porque muitas mudanças se dão e mudanças muito importantes para o desenvolvimento da criança, para a compreensão da própria criança a respeito dela, da relação dela com a família, com o ambiente onde ela vive. Nós, adultos, temos o dever de garantir os direitos delas. Que direitos? O direito à segurança, à alimentação, à proteção, à saúde, à educação. Nós estamos desenvolvendo algumas propostas de séries para televisão, tanto voltadas para as próprias crianças. A gente tem uma série muito bonita que se chama A Esperança Transforma, e assim, oferecendo a elas a oportunidade de sonhar, de ver coisa bonita, de ver a capacidade que elas têm de serem boas umas com as outras, de entenderem as outras. As crianças têm que valorizar essas diferenças e saber conviver com elas. A gente já fez que se chama Ouvindo o Silêncio, sobre a capacidade justamente de crianças surdas que estão aprendendo a falar português e aprendendo Libras, se comunicarem e terem compaixão e serem capazes, né?
Hoje as crianças vão assistir a peça. Mas lembrem-se, estas crianças não ouvem. Ouçam o silêncio. O mundo é assim para elas. Os pais, mesmo que não tenham uma educação mais apurada, digamos assim, mesmo que não tenham estudado muito, eles têm uma coisa importantíssima que é o laço afetivo com seus filhos. Então, eles têm todo o direito de participar e eles devem participar desse processo, porque nós, educadores, vamos entender cada vez melhor como trabalhar com as crianças se a gente entender o contexto familiar. Evitar ao máximo o contato da criança com os celulares e com as telas. A criança ainda está desenvolvendo, entre os 0 e os 3 anos, toda a sua capacidade audiomotora, visomotora e toda a parte neurológica. O cérebro dela ainda está em desenvolvimento e todo o sistema de visão, de audição, de mobilidade, tudo isso está em desenvolvimento. Tem menino que não sabe jogar futebol, tem menino que não sabe andar em cima de uma tábua, como se fosse uma ponte, porque cai, não tem equilíbrio, não movimenta os grandes músculos nem os pequenos. Então, é muito importante que as equipes escolares esclareçam os pais a respeito disso. As telas virão, mas aí por volta dos 5, 6 anos. Antes disso, não. A criança tem que fazer tantas outras coisas, que para elas são muito mais interessantes. A nova diretoria executiva e o Conselho Fiscal da Undime foram eleitos aqui no Fórum Nacional da entidade, que reuniu dirigentes municipais de educação de todo o país. Com mandato até 2021, o professor Luiz Miguel Garcia assumiu a gestão nacional da Undime. Professor, quais são os desafios da nova gestão? Nós temos um grande desafio no momento, que é a questão do financiamento da educação. Essa questão ela é fundamental. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que está aí na metade do seu desenvolvimento, então temos muitos desafios para que ele venha a ser efetivado. E também temos aí uma série de questões estruturais do dia a dia, nas relações no regime de colaboração entre União, Estados e municípios, que precisam ser abordados e que precisam avançar neste momento. E como é que o senhor avalia o cumprimento do PNE nos municípios? Nós temos questões como oferta de educação nos pequenos municípios, ela é mais equacionada, a oferta de vagas, o avanço, e nós temos esse desafio de uma forma muito maior nos grandes municípios. Em contrapartida, nós temos pequenos municípios com necessidades de ações de formação, de capacitação, qualificação docente, muito mais premente pela sua própria estrutura menor que nos grandes. E temos aí um grande desafio que se coloca, e eles são permeados pelas questões do financiamento da educação. E nesse sentido, qual a importância da atuação do gestor municipal? Ele tem que buscar formas criativas, inclusive para que a gente possa avançar na oferta de educação de qualidade. Nós temos um percentual muito alto de crianças, sobretudo de 4 a 16 anos na escola. Agora, o grande desafio é garantir a qualidade e que a aprendizagem seja efetiva. Isso se dá por um trabalho de organização, de planejamento, por um trabalho de acompanhamento e, sobretudo, de respeito ao ordenamento legal, de respeito às necessidades de cada população, em cada situação desse nosso imenso país, que é muito diverso. Em agosto, comemoramos também o Dia do Folclore. De norte a sul, o país é tomado por manifestações como Bumba Meu Boi, reisados, congadas, mostras de arte popular, música e literatura. É isso mesmo, Ernesto. Sem falar nas escolas que se dedicam a promover pesquisas e eventos sobre a nossa cultura. Com a pauta folclore brasileiro na agenda, a nossa repórter Emi Lobo foi ver de perto que alunos da Escola Municipal Leonor Posada, no Rio de Janeiro, prepararam em sala de aula e conversou com uma antropóloga sobre a importância do nosso folclore.
Era uma vez o Boi Estrela, muito famoso na região. Ele vivia numa fazenda em que trabalhava o casal Pai Francisco e Catirina. Catirina estava grávida e teve um desejo de comer uma coisa bem estranha: língua de boi. Aqui na Escola Municipal Leonor Posada, os alunos aprenderam um pouquinho de cada região pelos personagens do folclore. Agora, eles acabaram de fazer um teatrinho do Bumba Meu Boi. Quem foi seu personagem? A pajé. E o seu? Dono da fazenda. E o seu? Pai Francisco. Boi Bumbá. E o seu? Catirina. E vocês gostaram? Sim! Localizada em Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, a escola atende a educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental. Lá, desde pequenos, eles são apresentados para a diversidade cultural do Brasil. O nosso país é muito rico, né, e com muitas diferenças. Nós viemos trabalhando em regiões, né, cada turminha fazendo atividades, todas envolvendo as lendas, tudo que eles aprenderam sobre aquela região, eles apresentam para cada turma e todos ficam conhecendo todo o Brasil. Eu gosto muito do Saci Pererê, o Curupira, o Goto Cor-de-Rosa. Além da história do Boi Bumbá, eles conheceram outras lendas, personagens, manifestações culturais e até mesmo o jeito de cozinhar um alimento que conta muito sobre o Brasil. A gente trabalhou o chimarrão, confeccionamos cuias com argila. E aí agora entramos na lenda da cuca, porque nós fizemos essa comparação. A cuca que a gente pode elaborar, o prato típico que veio da região sul, e a cuca, o personagem do folclore, né, que é assustador, mas que a gente pode fantasiar, né, de várias maneiras. Ela não precisa ser assustador para a criança. A gente, né, em vez do susto, a gente cria o respeito. A gente pintou a cuca. Por quê? Porque a cuca, ela fez uma poção de beleza. A cara dela é verde, o cabelo dela é amarelo. Ela faz maldade. Ela faz maldade? Sim. Gente, você tem medo da cuca? Não. O folclore é isso, né? A gente tem que trabalhar essas lendas, mas de acordo com a imaginação, sem criar medo, mas passando para a criança o significado daquela lenda. Eu acho que o que eles constroem aqui, eles levam para a vida toda. Então, a importância da educação infantil, acho que se fecha aí, né? Vamos valorizar o que é nosso. O que pode ser considerado folclore? E por que essa palavra é tão importante que precisa de uma data só para ela? Folclore é uma palavra de origem inglesa, na verdade, né? Folklore é um neologismo e tinha como objetivo traduzir, né, o conjunto das manifestações populares de um povo. Antropóloga e professora da graduação em dança da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Axelrad pesquisa manifestações culturais do Nordeste. Estudar a cultura popular, o folclore, é uma forma de estudar a história do Brasil também, né? A gente poderia fazer, por exemplo, um curso de geografia todo a partir das tradições populares, né? Seria uma forma de conhecer o Maranhão através do Bumba Meu Boi, conhecer Alagoas através dos guerreiros, conhecer o Ceará através dos reisados, conhecer a Paraíba através dos cocos, Pernambuco através do frevo, do cavalo marinho, do maracatu. A cultura brasileira é muito rica e diversa. Carimbó, ciranda, boi-bumbá, saci-pererê, lobisomem, congada, jongo, folia de reis, curupira, batuque, quadrilha. Cada nomezinho desse conta muito sobre a sua região. O cavalo marinho é uma tradição popular muito presente na Mata Norte de Pernambuco e também com boa expressão no sul da Paraíba. É uma espécie de ópera tradicional de rua, porque envolve dança, música, teatro, poesia improvisada, que tem o banco, que é a unidade musical do cavalo marinho, com 5 músicos que vão cantar toadas ao longo de uma noite inteira, né? E muitas figuras aparecem ali, né, para contar uma história que se passa numa fazenda, né, que é um mote bem parecido com o do boi, né, falando um pouco da realidade local, né, do corte da cana, porque faz muita referência a esse universo, né, da relação
de poder também entre patrões e empregados, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, e muita coisa acontece, é muito engraçado e também muito crítico, né? Para a pesquisadora, falar sobre o folclore dentro da sala de aula é resgatar a história que não está nos livros e deixar a nova geração conectada também com a diversidade do nosso país. No dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore Nacional. E qual será o personagem favorito dos pequenos? Saci Pererê. E por quê? Porque ele faz travessuras. A Vitória Régia. Por quê? Porque eu gosto dela. Mas por que você gosta da Vitória Régia? Porque ela cuida da água. Curupira. E por que é o Curupira? Por causa que ele anda os pés pra trás e deixa as pegadas. Saci Pererê. E por quê? É porque ele faz muita bagunça. Curupira. Por que é o Curupira? Porque ele vai cuidar da natureza. Ele protege as florestas, aí ele tem um pé virado para trás, só que ele engana os caçadores. A festa junina, com suas comidas e danças, também faz parte do nosso folclore. Em algumas regiões do país, a festa, que acontece sempre no mês de junho, costuma avançar nos meses de julho e até agosto. No Distrito Federal, um projeto de dança de quadrilha desenvolvido por uma professora de português tem modificado a rotina de algumas escolas de Planaltina, que fica a 45 quilômetros de Brasília. Vamos ver. A vida do Yuri mudou desde quando ele virou dançarino de quadrilha há 3 anos. Isso mesmo, a dança folclórica típica das festas juninas. Eu era muito explosivo, assim, eu brigava muito com os outros, discutia por qualquer coisa. Por motivo bobo mesmo, eu já estava discutindo com a pessoa. Aí eu entrei lá, a gente fizemos várias amizades. Morador de Planaltina, a 45 quilômetros de Brasília, ele é um dos 60 estudantes que integram o grupo Xodó do Cerrado, que tem a dança como ferramenta de transformação social e pedagógica e inspiram centenas de alunos do Distrito Federal. Você vê assim, melhoras dentro de casa, no comportamento, na vida social, né, na perspectiva de vida, que às vezes muitos não tinham, e hoje eles já pensam diferente, né? A partir do momento em que eles conhecem um teatro, né, conhece um museu, conhece a sua própria história e começa a dar valor na sua própria história, né? E isso é muito diferente. O projeto é uma iniciativa da professora de português Lucineide Amorim. Há 6 anos, funciona em uma escola pública da cidade e atende alunos de 3 instituições. No contraturno escolar, eles participam de oficinas de leitura, teatro, expressão corporal, maquiagem, além de danças regionais que resgatam a tradição e a cultura popular. 5, 6, 7, 8A. O que me incentiva mais como professora é a questão da gente trabalhar a autoestima com eles, né? De saber que eles são protagonistas também de uma história. Mesmo com o alto nível dos dançarinos, a quadrilha não participa de competições. O intuito é se manter como projeto pedagógico. São mais de 30 apresentações gratuitas ao ano, em festas comunitárias e principalmente em escolas. O dinheiro para os custos vem de iniciativas promovidas pelos estudantes e a comunidade. Este é o momento mais esperado pelos dançarinos. É hora de encantar o público. Coreografia toda decorada, aquele friozinho na barriga. Este ano, o tema da apresentação é Espírito Santo, Fé e Tradição, que traz direto do Cangaço, Lampião e Maria Bonita para acompanhar o casamento da sua afilhada. Eita, noivo corajoso! São João, São Pedro, Santo Antônio, abençoe. Eu achei a quadrilha muito legal, achei uma coisa bem diferente, uma coisa que valoriza a nossa cultura, e eu acho que isso devia ter mais vezes na escola. Para a escola é única essa oportunidade e serve de incentivo para que os nossos alunos também possam participar. 1, 2, 3.
Patrícia Brandão Couto é doutora em antropologia e a autora de O Povo do Cativeiro e a Senhora do Rosário. Páginas super ilustradas e coloridas contam de forma bem simples uma vertente dos festejos de reinados e congados, heranças do povo do cativeiro que trabalhou em nossas terras quando ainda éramos colônia. Os negros, eles não podiam cultuar os seus ancestrais. Quando eles vieram, né, na condição de escravizados, eles não podiam cultuar os seus ancestrais e os seus mortos. Na verdade, quando eles morriam, a maioria era enterrado em vala comum. E a forma que eles encontraram, inclusive, de perpetuar, né, de garantir que os seus mortos fossem devidamente respeitados e cultuados, foi se filiando às irmandades. Eles se filiam à Irmandade do Rosário, à Irmandade de Santos Lebão, Santa Efigênia, São Benedito. Então, esses santos, eles acabam sempre muito vinculados aos festejos de congados e reinados, não só no estado de Minas, mas em boa parte das regiões onde essa festa se realiza. O livro é fruto de um estudo que a Patrícia, uma carioca, filha e neta de mineiros, fez sobre a congada que acontece há mais de 150 anos na cidade de Bom Despacho, região do Alto São Francisco. Lá predominam as festas de Nossa Senhora do Rosário. É uma festa muito colorida. Na região são 22 ternos em Bom Despacho. E tem várias cidades vizinhas, então eles se visitam, os cortejos se visitam, a festa acontece durante 5 dias. É um ritual onde você tem uma união da religião católica com as práticas africanas ancestrais. A narrativa do mito de origem da Festa do Rosário é lúdica e, pegando essa deixa, a autora, com o apoio da Secretaria de Educação de Bom Despacho, organizou uma oficina de artes e letras com 42 alunos de 12 escolas públicas locais. Em 5 dias, eles puderam compreender o processo ritual da festa e criar as ilustrações que foram publicadas. A ideia era fazer um livro com a participação das crianças, que os professores pudessem usar também com uma linguagem mais simples, mais fácil, mas com informações substanciais. A ideia é que esse livro possa servir como proposta para outras práticas culturais. Tem questões relativas à escravidão, a questão da escravidão no Brasil, tem questões relativas à tolerância religiosa, porque não é porque é um livro que fala sobre uma festa popular vinculada ao catolicismo que só sirva para católicos. De jeito nenhum, essa festa pertence ao povo. Tradições, danças e festas populares. É o folclore brasileiro sendo apresentado para nossas crianças dentro de sala de aula. Muito legal mesmo ver cultura e educação caminhando lado a lado. A nossa revista fica por aqui. Para ver ou rever o nosso programa, fique ligado no site tvescola.org.br. E tem Rede Escola na TV toda sexta-feira às 7 da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. E para quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 8 da noite na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente, até a próxima. Valeu, pessoal, até mais.